Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Estúdio Cast, o podcast oficial do Estúdio, que é a sua escola de odontologia. Nesse podcast nós vamos conversar sobre carreira, sobre histórias no consultório, histórias que acontecem nos cursos e tem tudo para ser super divertido. Eu sou Felipe Xavier e estou aqui com Gisele Nevares. Oi, pessoal. Estou super feliz, né, Felipe, de estar aqui nesse projeto que a gente está começando, né, essa inovação na escola, poder conversar um pouquinho off, né, que a gente vai lá dar aula teórica, né, tem aquela sequência que é científica a seguir. Aqui a gente vai ser um pouquinho mais descontraído, falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, né? Além disso, também estamos com Ézio Coelho. Bom, eu sou Ézio Coelho, um apaixonado pela endodontia, né? E pela odontologia como um todo, por empreendedorismo. E como a Gisele falou, é uma coisa, assim, o podcast, ele é uma oportunidade que a gente tem, não só de falar de uma oportunidade de uma forma descontraída, até sobre conhecimento, né? Até sobre conteúdos da odontologia, da endodontia, de uma forma mais descontraída para chegar mais próximo aí ao aluno, nossos ouvintes. Então, acho que hoje a gente podia, né, iniciar se apresentando, né, contando também um pouco da história, de como é que a gente construiu o estúdio. Sim. Né? E eu acho que a gente podia iniciar, né, contando um pouquinho da nossa trajetória, como é que a gente escolheu a odontologia, como é que a gente depois escolheu a especialidade que a gente ama tanto, né? Acho que a gente podia realmente iniciar por aí. Ézio, me conte aí, como é que surgiu então, aí? Meu avô, ele era dentista, né? E durante a minha adolescência eu fiz muito tratamento ortodôntico, né? E aquilo ali acabou me gerando muita curiosidade sobre a odontologia. E aí, quando chegou na fase de vestibular, acabei passando no vestibular. E uma coisa interessante que na faculdade a gente sempre vai levando assim, pô, o que eu vou fazer depois quando me formar? Né? Eu vou fazer cirurgia, eu fui estagiário de cirurgia, vai para cirurgia, vai para dentística. E quando chegou lá no laboratório de endo, acho que todo mundo que está ouvindo aqui, que é acadêmico, sabe como é que é o inferno que é um laboratório de faculdade de endodontia. Né? Não é fácil. Que você pega aquela fila de radiografia, aí você erra a radiografia, aí tenta voltar. E quando revelou, ficou a colgadura exatamente no ápice, naquele lugar que você queria ver. Então, assim, o laboratório sempre era uma etapa crítica. Né? E aí muita gente já desistia dali. E foi exatamente no laboratório que eu senti muita facilidade. Então, eu senti a endodontia para mim ali naquele laboratório, logo nos primeiros laboratórios ali no quinto período, como uma coisa natural. Então, para mim, a endodontia ela fez sentido. Então, quando eu vi a explicação lá do professor, quando eu ia para a prática, aquilo ali ele era uma coisa meio que instintiva, uma coisa natural. Né? O passo a passo, o que deveria ser feito, a radiografia, graças a Deus deu certo. Né? Mas deu certo, não perdi tanto tempo em radiografia. E aí acabou que ao longo da faculdade, eu fui fazendo monitoria, fui monitor 3 vezes lá com o professor Luiz Antônio. Um abraço para o professor Luiz Antônio quando ele escutar esse podcast, que ele vai escutar, um cara que eu admiro muito. E colando o grau, eu parti direto para a especialização. Eu colei grau numa sexta de manhã, na sexta à tarde eu já iniciei a especialização, já me matriculei em especialização. Então, de fato, eu nunca tive muita dúvida sobre a endodontia, sobre o que seguia da endodontia. E realmente, depois aí de 15 anos de formado, realmente eu vejo que foi a decisão correta. É uma especialidade que é apaixonante. É muita sorte, né? Porque para mim não foi nada assim, foi o oposto. Eu, quando acabei minha faculdade, né, eu achava que eu ia fazer estética, dentística, e aí, assim, não, fazer faceta, clareamento. E aí, eu e mais 2 amigas, a Vivi e a Suki, a gente resolveu abrir uma clínica popular, que era no subúrbio lá no Rio, né? Que eu sou carioca. Então, nessa clínica, o que aparecia? O que aparece para o recém-formado? Não é faceta, nem clareamento. É o quê? Endo e extração. E aí, nenhuma de nós 3 fazíamos endo. E aí, a gente chamava uma amiga nossa, que é professora também, a Simone, professora lá em Petrópolis. Ela ia fazer as endos lá e falava, Gia, que o dinheiro tá todo entrando para mim, vocês têm que pagar a conta e ninguém faz os procedimentos. Alguma de vocês 3 precisa fazer endo. Aí eu me inscrevi no aperfeiçoamento, igual os cursos que a gente tem de aperfeiçoamento, que o aluno chega meio sem entender se ele gosta ou não daquela realidade, que era o meu caso, né? Eu tinha meio que uma obrigação de aprender a fazer uma endodontia de uma forma diferente. E aí eu fui aluna do professor Taubi Coutinho, lá no Rio, na UERJ,
maravilhoso, que assim eu fiquei encantada com a forma como ele apresentou a endodontia. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí, desde então, a minha carreira toda é pautada na endodontia. Então, eu acho super importante os alunos entenderem que você não necessariamente tem essa sorte que você teve de já se encontrar logo no início. Eu não, assim, eu achava que era alguma coisa, às vezes a gente fica muito fechado, achando que a gente gosta daquilo ali, mas quando a gente, às vezes, é apresentada para realidades diferentes, conhece formas diferentes de trabalho, que foi o meu caso, né? A forma como eu aprendi endodontia na graduação não teve nada a ver com o meu curso de aperfeiçoamento e, consequentemente, a minha especialização que eu também fiz com o professor Taubi, lá na UERJ. Então, foi assim, foi uma realidade completamente diferente, porque a gente sabe que a realidade de uma graduação nem sempre é a mesma de um curso de pós-graduação. Que, no meu caso, eu fiquei encantada e segui assim. E você, Felipe? Como é que foi? Entendeu? Deu falar um pouquinho. E o desejo, assim, de ser dentista? Foi de pequeno? Foi na hora de fazer a inscrição que escolheu? Eu não tinha nenhum parente dentista, né? Essa história. Nenhum parente dentista. E eu fiz ortodontia, né? Usei aparelho. E eu achava lindo a minha ortodontista, né? Dobrando fios e fazendo ortodontia. Achava aquilo lindo. E eu falei, eu quero isso pra minha vida. E aí eu fui contar para minha família que eu queria ser dentista. A minha avó começou a chorar. Mas não era de alegria. O que é pior, né? O que é pior. Sinais, né? Porque a minha avó falou, Gisele, por que você vai ser dentista? Eu já sofri tanto com essa raça. Aí eu falei, vó, mas eu vou fazer diferente. E aí, realmente, eu não vou fazer ninguém sofrer. Eu quero ser diferente. Eu lembro que eu falei isso. Aí ficou aqui, fez-se o silêncio a minha avó. Então, você tem que fazer diferente mesmo, porque as pessoas precisam de um dentista diferente. E aí, foi aí que eu resolvi ser dentista. Ô, Felipe, uma coisa interessante que a Gisele falou é que, como você mesmo disse, nem todo mundo tem aquele amor pela endodontia logo na graduação. Às vezes surge depois da formação, né? E isso a gente vê muito nos alunos da gente lá no estúdio. Sim. Sempre que a gente inicia uma turma, a gente pergunta muito aos alunos sobre a experiência que ele teve na graduação, né? E aí, como é que foi sua faculdade e tal? E se assemelha muito a isso que a gente está falando. Tem gente que desde a faculdade gostava de endo, sou apaixonado por endo. E tem um outro grupo que faz, professor, nunca gostei muito de endo. Mas quando eu me formei, a gente percebia aquela demanda imensa de endodontia no consultório. Isso é o que eu falo muito para os alunos em aula, né? Que eu pego ali na Nassau o 9º período, né? Que está pertinho, já vai se formar agora no final do ano. E eu sempre digo isso, você tem que ser diferente da sua turma. Sim. Uma turma com 50 alunos. Se a gente tem ali 2, 3 endodontistas, quem são os indicadores deles? Exatamente, exatamente. Inicialmente, os próprios colegas. Por isso que você tem que dar o exemplo na própria faculdade. Sim, exatamente. sim. Se você se mostra uma pessoa, né, correta, seguindo todos os princípios, os protocolos, o seu colega vai lhe ver diferente, vai dizer, não, esse cara aqui, dá para mandar o meu paciente para ele, ele vai tratar bem. Às vezes até ele mesmo vai querer ser atendido pelo amigo. A gente atende um monte de colegas, né? Família de colegas. E realmente, assim, você desde a vida é feita de análises, né? Você está sendo constantemente analisado. Então, na faculdade, a tua performance, né? A seriedade que você leva aquilo vai levar para a tua vida inteira, né? Então, é realmente muito importante. E não é só a performance técnica, não é só o procedimento, é uma questão de organização, uma questão de apresentação individual, questão de respeito com o paciente, de horário. Então, assim, são vários fatores que estão sendo analisados de forma inconsciente. Né? Ninguém está ali analisando todo mundo de forma consciente. Mas todo mundo ali sabe quem é o cara que se atrasa, quem é o cara que chega cedo, quem é que sempre está com material, entendeu? Exatamente. Então, isso leva a uma avaliação subjetiva que é feita depois. É verdade. Perfeito. E aí, retomando, né? Para eu contar um pouquinho também da minha história. Né? Às vezes os alunos me perguntam, professor, eu sempre quis ser dentista? E aí eu sempre conto a mesma história, né? Que foi a minha mãe, né? Dizia que desde pequeno, né? Eu dizia, quando perguntava, né? Você vai ser o quê quando crescer? Se você é dentista, como é que um menino de 5 anos de idade... Você falava pequenininho. Eu falava pequenininho. Virava para ela, se você é dentista. Logicamente eu não lembro, mas ela disse. E aí terminou que, no final, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é formada em química.
né? É uma área completamente diferente da que eu resolvi seguir. Né? Toda vez que meu pai chegava e fazia, sabe uma carreira muito boa? Fisioterapia. Todo dia, toda semana ele chegava com um curso diferente. Terminei entrando em odonto, né? E fui passando os períodos, tipo, levando, né? Sem gostar, tipo, de algo que fosse realmente que eu me identificasse ali. Até que chegou, né, no laboratório de endo e me identifiquei completamente com a disciplina, né? Com a professora Diana. Ela me fez, né, me apaixonar pela endodontia, né? Então, a partir desse semestre, né, do quinto período, eu comprei meu primeiro livro, né, que a gente vivia de Xerox, né? Para quem não sabe, a gente vivia comprando Xerox, né? Tempos difíceis, né? Tempos difíceis, não existiam os PDFs da vida. Eles nem sabem o que é isso. Não sabem, a fila da Xerox. Comprei meu primeiro livro, né? E aí, daí pra frente, né? Depois fiz a especialização, mestrado e doutorado, né? Tudo dentro da mesma especialidade, né? E é realmente o que eu tenho certeza que eu fiz a escolha correta. Nunca imaginei que ia ser professor, né? Por incrível que pareça, né? Quando eu conto isso para as pessoas, elas ficam, não, como assim? Nunca pensou? Eu realmente nunca pensei. Eu pensei que eu ia ser um dentista só clínico e tocar isso aí. Que essa questão até de ser professor, comigo foi a mesma coisa. Eu nunca tive aquela coisa de, vou me formar, vou terminar a especialização, vou fazer um mestrado, doutorado para ser professor, não é? Foi muito da parte técnica mesmo que foi levando para a docência. Porque eu acho que uma coisa que os alunos procuram muito hoje não é nem muito titulação, acaba não sendo muita titulação. Ele quer saber o professor que senta ali no mocho, aquele professor que está ali atendendo, que sabe atender, sabe qual é a dica clínica, não é? E, claro, quando a gente reforça isso com uma titulação acadêmica, aí a gente tem o melhor dos mundos, não é? Perfeito. Mas acaba que a docência mesmo, ela acaba sendo muito ligada à prática clínica. Sem dúvida. Que é isso que... Eu, assim, na minha forma de trabalho, eu comecei primeiro atuando muito clinicamente e aí, consequentemente, através de cursos e por estímulo do professor Mário Zuolo, né, que eu trabalhei na equipe dele, ele sempre estimulou muito. Seria importante para você continuar na docência fazer um mestrado. E aí foi aí que estimulou a realmente que eu fizesse e aí eu me encontrei. Eu também não imaginava que eu ia ser professora. O que eu amo de verdade desde o início é atender pacientes, né? É sentar ali no mocho, atender e fazer um tratamento de excelência é a minha busca. Essa é a minha busca diária. Só que, consequentemente, eu me encantei pelo ensino. E hoje eu sou também apaixonada em ser professora, porque o professor ele consegue transformar pessoas. Então, a gente vê claramente, eu acho lindo ver, ontem mesmo a gente encerrou uma turma de aperfeiçoamento, né? A conclusão da turma. E a forma como eles entram não é a mesma que eles saem. Um curso, por exemplo, de 10 meses, você consegue modificar uma forma de enxergar uma realidade, tanto de abordagem com o paciente, o respeito ao paciente, fazer o melhor pelo paciente, quanto tecnicamente. A evolução e o entendimento do que é correto e o que não é, o que são os melhores preceitos e o que quais não são. Então, a gente, como professor, a gente traz a nossa realidade clínica para os alunos poderem aplicar, né? Então, e essa evolução é até interessante, né? Porque a gente percebe nitidamente a demanda dos alunos nas últimas clínicas para as primeiras. As últimas clínicas, normalmente a gente fica ali com o professor mais olhando de longe, coordenando. Nas primeiras eles chamam muito. Tal, e a gente vê que ao longo das clínicas eles vão desenvolvendo e cada vez tendo mais segurança. Exato. E chamando menos. Tal. É exatamente isso. Isso é o grande diferencial. Né, que é a segurança que ele tem até para começar. Né, eu recebi uma mensagem de uma aluna hoje, né, que fez um caso de um retratamento, que a gente estava conversando ontem. Sim. Né, ela falando, e aqui, professor? Eu disse, não, faça assim, assim. Hoje, ela já postou o caso, né, tipo, conseguiu evoluir, né, conseguiu progredir ali. Né, então, ele tem que tentar também no consultório. Não pode só também ficar fazendo... Indo 2 dias. 2 dias por mês, com a gente lá. Então, realmente tem que começar a atender no consultório para poder realmente desenvolver, né, e ficar cada vez melhor na especialidade. E eles falam que uma das coisas que ajuda nessa segurança é o fato de, mesmo estarem atendendo fora, eles têm aquele backup de poder perguntar alguma coisa, o professor manda mensagem, professor Gisele,
Ó, eu tô com esse caso aqui, o que você acha? Posso mandar a toma? Então isso também dá para ele uma segurança maior. E a gente deixa isso muito claro também nos grupos, né, de WhatsApp, porque cada turma tem o seu grupo e a gente sempre fala, esse grupo aqui é para comunicação de auxílio nos casos clínicos, qualquer dúvida pertinente à endodontia, a gente está aqui. A gente, obviamente, não consegue responder imediatamente, porque as tarefas são imensas, mas essa que também é a vantagem de ter um curso com 3 coordenadores, por exemplo, porque sempre alguém está ali disponível para dar um apoio, né? Então, eu acho interessante, uma característica bem importante dos nossos cursos no estúdio, especialmente curso de endodontia, é que nós dividimos a coordenação para justamente eles possam enxergar múltiplas formas de trabalho, né? Porque, por exemplo, eu gosto de isolar de uma forma, você gosta de isolar de outra. Qual é a base? Isolamento absoluto. Tem que ter, né? Felipe isola de um jeito. Então, você poder ver cada professor trabalhando de uma forma diferente e escolher aquela que você se adequa melhor é excelente, sendo que vai ter que isolar. Sim. Né? Então, a base não pode ser perdida, né? O básico tem que ser feito. Mas como eu vou fazer? Tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. É aquela coisa... Né? Tem o certo e ele aprende várias formas de chegar no certo. Né? Isso aqui até porque tem casos, por exemplo, a sua técnica às vezes fica um pouco mais fácil naquele caso, em outro caso a minha técnica é mais fácil. Então, quando ele vê tudo isso, ele, tentei aqui, Gisele me falou essa dica aqui, eu vou usar essa dica aqui. Felipe me falou isso aqui, eu vou tentar aqui, não deu certo. Então, ele consegue... o melhor dos mundos, né? Exatamente, Quando, na verdade, você precisa fazer vários cursos separados para poder ver a filosofia de cada um. Então, é muito interessante isso. Perfeito. Bom, então a gente já viu que cada um de nós teve uma trajetória diferente, né? Mas no final, terminamos nos unindo, né? E aí... Apaixonados por endo. Se unidos por uma paixão. Perfeito. Unimos no estúdio, só que o estúdio não iniciou dessa forma, né? Ele já existia anteriormente. Sim. Então, vamos passar a bola aqui para o criador, né? Para que ele possa falar da criatura. Então, gente, como a gente falou no início, né? A docência ela acabou sendo um caminho não planejado, né? Foi um caminho natural. Né? E aí, quando eu comecei a dar aula, inicialmente como professor convidado, e isso em João Pessoa, né? Comecei a dar aula em Recife, depois em João Pessoa. E lá em João Pessoa, eu recebi o convite lá do COESP, né? Para ser coordenador do curso lá lá de endodontia, do aperfeiçoamento. E Doutora Socorro, a figura que eu sou, tem uma gratidão enorme por ela aí. Eu adoro ela, adoro a Doutora Socorro, uma pessoa que eu idolatro mesmo, né? E montei o curso, o aperfeiçoamento de endo, lá no COESP. Sendo que com o tempo a gente vai percebendo que a gente, isso aqui seria melhor se fosse assim, isso aqui seria melhor se fosse assim. E muitas vezes, quando você não é o dono da escola, você não consegue fazer aquela implementação, porque até não é nem possível para a escola mesmo implementar aquilo ali, né? Então, isso martelava muito na minha cabeça, porque eu ficava, se isso aqui fosse assim, mas não dá para ser feito, porque... E aí foi que eu conversei com a Érica, né? Eu fiz, Érica, e aí, vamos, Érica, minha esposa, e sócia fundadora também do estúdio. Importante. Né? Para as pessoas saberem. Eu disse, Érica, e aí, vamos encarar, vamos montar nosso centro de estudo e montamos. Montamos e engraçado que a gente montou, foi logo coincidiu com a pandemia. Foi exatamente na época da pandemia. Mas logo quando ele foi criado, já era estúdio? Ou já era surgiu estúdio. Depois? Esse nome já foi desde... Mas tem alguma história? Não, então, esse nome foi da Érica. A Érica é muito boa em dar nomes de marca e tal. E o estúdio, ele veio de study, né? De estudo. Né? Então, ela quis fazer essa ligação entre estúdio, que era uma coisa mais intimista, um espaço mais reservado, com poucas bancadas, né? Somente 8 alunos. Mais personalizado. Sim. Uma coisa mais premium, né? Uma coisa mais premium e voltado realmente para a parte de estudo. Né? Um foco no estudo, foco no conhecimento mesmo, desenvolvimento. Maravilhoso o nome. E aí montamos. Montamos realmente... E o engraçado é que o sucesso foi muito rápido. Logo no início, a gente conseguiu fechar turmas rápido. A gente teve eu até brinco com os alunos da primeira turma. Eu falei, gente, vocês são loucos. Como é que vocês compraram uma vaga num curso que nem existia ainda?
E eu disse, olha, e aí... Com o professor de João Pessoa. Com o professor de João Pessoa. Recife, exatamente, né? né? E assim, eu tenho uma gratidão enorme com essa primeira turma por eles terem acreditado Sem dúvida. nesse projeto. E aí, ao longo dos anos, fomos abrindo turmas. Mas desde o início, já tinha estrutura, já tinha esse pensamento, cada um com um motor, cada um com um ultrassom. Desde a primeira turma já era dessa forma. Desde a primeira turma, porque uma coisa que a gente sempre conversava, sempre que a gente começava no planejamento, a gente fazia, vamos fazer assim? Aí a gente parava e pensava, pô, mas ninguém faz assim. Aí fazer, pronto, é exatamente isso. A gente vai fazer assim exatamente porque ninguém faz. Então, foi aí que veio a ideia de colocar um ultrassom para cada aluno, um motor para cada aluno, todo o instrumental para o aluno, porque a ideia era que realmente ninguém levasse nada. Ele focasse em estudar. Exatamente. A única preocupação é ir, né? É não esquecer a data do curso. Exatamente. É aquela coisa de você, pô, hoje é sexta-feira à noite, meu Deus, eu tenho um curso amanhã. Não tem problema, é só ir para o curso. Não precisa ir para o consultório, sair catando material tal, e chegar na... Mas isso é fantástico. Isso ajuda bastante. Otimiza muito, isso otimiza muito. E ajuda também para o professor, porque a gente pode saber que está todo mundo trabalhando da mesma forma. Porque quando cada um leva o seu material, aí a gente às vezes não é o material que a gente gostaria. Não, e aí a gente fala... Vamos lá, pessoal, pega a lima tal, aí daqui a pouco aquele monte de sacola, abrindo a mala, e eu começo a procurar a lima, meu Deus, cadê? Professor, não, trouxe a 8, posso usar uma 50? Pode ser uma 50 Redstone? Não, gente, tem que ser a 8. Então, assim, isso otimiza muito a gente diz, vamos parar um pouquinho aqui a teórica, vamos para a prática. Tá todo mundo pronto, todo mundo nivelado com o material. Né? E aí a gente foi crescendo, só que chegou num ponto em que a gente não conseguia crescer, né? A gente não conseguia crescer, porque chegou realmente numa limitação de não ter mais professores, né? E a demanda de uma empresa, né? Agora que vocês são sócios, sabem exatamente... Somos empresários. Empresários. Sabem exatamente como é que funciona. Ela demanda muito tempo, muito planejamento e tal. E eu disseram que a gente precisa de sócios, né? Precisamos de sócios. E aí, pô, realmente não podia ter escolhido dois melhores sócios aí, né? Mas eu lembro muito bem desse dia. Né? Gisele me liga. Foi. Aí faz, olha, eu recebi uma mensagem. Aí eu, sim, mensagem de quem? Ok, quem não recebe, né? Eu recebo. Foi. Ela recebeu uma mensagem de Ézio. Ele quer conversar com a gente sobre abrir um curso. Foi. Que doideira, né? Porque nessa época a gente trabalhava em outra especialização, né? Então, e você também em outra especialização. E a gente não entendia como ia linkar esse outro curso, né? Acabava que as nossas especializações eram concorrentes, né? Sim, exatamente. Exatamente. No mesmo espaço. Nossa primeira reunião online. Isso. Reunião online. Foi. Exatamente. E aí montamos a primeira turma, né? Que ainda não era estúdio, né? Mas ali foi o embrião. Ali foi isso. Né? Mas eu acho que ali foi o embrião de um projeto maior, né? Que acabou se concretizando. E ali a gente foi realmente testando como é que ia funcionar essa parceria, né? E o que de cara a gente eu percebi de cara já, foi uma sincronia técnica, né? Então, assim, um pensamento, uma filosofia de trabalho muito boa, uma filosofia de organização, de preocupação com o paciente, com aquele cuidado realmente do aluno, sem voltar muito para a parte mercantilista. Tá? A gente falava muito, gente, o aluno precisa aprender. O aluno precisa aprender. Né? A gente até brigava muito, né, Gisele? Brigava muito com... Que é isso? De forma alguma. Vamos comprar isso aqui. Vamos comprar isso aqui. O Gisele, segura, tal. Segura. E hoje não. Calma, Gisele, calma aí. Hoje não, não. vamos comprar esse material, tal. Vamos comprar isso aqui. E realmente, no final, o que prevalecia sempre era o aprendizado do aluno. É verdade. Né? Era sempre o que prevalecia. Mesmo que isso esmagasse um pouco a margem. Mas era esse o pensamento. E eu acho que isso aí casou muito bem nessa parceria. Até que concretizamos aí com a fusão, né? Com a junção dos três, a entrada do Felipe e da Gisele aí no estúdio, que realmente foi um divisor de águas no crescimento da escola. Que aí foi quando a gente começou a botar cursos de aperfeiçoamento, especialização. E aí o foguete decolou, era né? interessante, né? Porque a partir desse momento que a gente se uniu, né? Que a gente realmente começou essa sociedade,
a velocidade, né? Sim. Que a gente... E a força do estúdio. Sim. Né? A força A gente da própria instituição. A gente não Exatamente, esperava exatamente. isso, né? Assim, demandou muito, né, no início para estruturar tanto a operação quanto a questão de estabelecer, né, cronograma, Sim. tudo muito rápido, né? O que é uma alegria, porque eu acho que a maioria dos negócios, eles são estabelecidos esperando o consumidor. Claro, E a exatamente. gente já tinha o consumidor para montar o negócio, né? A gente Então, teve que correr, Exato. para atender uma demanda que estava reprimida, né? E corrobora bem o que você falou em relação à compreensão das primeiras pessoas que apostaram na gente, Sim. né? Dos nossos alunos, que entenderam isso, né? Da nossa necessidade, que a gente sempre quis entregar muito, e a gente entregou, efetivamente, mas de uma forma que eles compreenderam isso, que era um início, né? Exato. Do nosso estabelecimento em Recife, né? Porque nós éramos professores em outros locais, e aí a gente estabeleceu o nosso sonho, né? Porque os nossos cursos, da forma como são, é da forma como eu sempre sonhei. Então, eu sou muito realizada em saber que cada aluno tem um microscópio individual para treinar. Esse é um sonho, né? Eu gostaria de ter sido treinada assim. Então, poder oferecer a um aluno essa oportunidade foi algo maravilhoso, porque a gente sabe, não é porque meus professores não quiseram, não é isso, é porque é difícil. Sim. A gente sabe como é difícil instituir uma estrutura como a nossa, né? Então, mas a gente sacrificou muito para poder oferecer isso. Continuamos nos sacrificando. Mas assim, dá muita felicidade. Entrar no estúdio me dá muita felicidade, né? Por mais cansada que eu esteja, por mais tarefas que tenham, quando entra ali, esqueceu, eu tô num outro universo, né? Porque eu entro feliz mesmo, eu adoro ir pro estúdio. É mesmo, quando a gente entra ali, né? Que a gente entra de manhã, que vai sair de noite. A gente menos espera, né? Sim. Anoiteceu. Porque fecha ali, né, o blackout, a gente nem percebe quando vê, tá de noite. E os alunos não querem ir embora, né? Não querem ir embora. Não, e os alunos comentam isso. Os alunos comentam isso. Quando a gente fala, gente, vamos fazer uma pausa pro almoço, o pessoal faz, meu Deus, já são meio-dia. A gente não sente direto. Fome, não quer ir pra casa. Então Como assim? A gente quer, né? Por favor, vamos pra casa. Já deu. É um novo dia. Mas é muito legal, né? Você, tá atendendo e você verificar, principalmente as primeiras turmas, né? Os primeiros módulos das turmas, na verdade. Que ele aprende a usar o microscópio e ele fica ali, aquele tempão, é né? Lindo. Olhando. As meninas ficam olhando as unhas. Lógico. Aí, a manicure vai perder o emprego, né? Mas é muito legal. Muito legal, né? E, a gente, pelo menos quando eu fiz a minha especialização, não tinha microscópio ainda. Né? Então, a gente vê hoje, e a gente está numa constituição onde cada um dos alunos no laboratório tem o seu microscópio ali, não precisa dividir com ninguém, tá ali todo o seu material na sua frente. Isso não tem comparação. Assim, às vezes o pessoal faz, mas não faz muita diferença num caso... Mas a gente faz o primeiro acesso sem microscópio. E depois olha no microscópio. Vai lá, dá uma olhada. Dá uma olhada no que foi que você fez. O aluno faz, meu Deus, professor, eu achei que estava ótimo. Não tá. E é legal também, uma coisa que eu acho interessante, é que muitos alunos, às vezes, quando eles vão para a primeira experiência com microscópio, aí eles já falam assim, mas onde eu trabalho não tem microscópio, né? É algo que eles ficam meio assim, mas será que então vale a pena eu começar a aprender nessa realidade? A questão é que você primeiro precisa criar a tua memória do que existe visual para aplicar. Então, você pode aplicar isso com uma lupa, né? Quem trabalha delivery aí vai para vários consultórios, você leva uma lupa, você já viu com o microscópio, você sabe qual é a realidade onde está um MV2, por exemplo, e você vai resolver o teu caso muito mais fácil. Então, ser treinado assim já te dá um start diferente, né? E é interessante que, assim, por ser um espaço muito pequeno, o espaço de câmara por pai de canais, muitas vezes o aluno tem aquele espaço da operatórios da endo como uma coisa muito subjetiva. Você fala, remove teto. Às vezes ele nunca viu um teto. Ele nunca conseguiu ver um teto. Então, quando ele bota no microscópio, o teto é isso aqui, é esse. Eu estou vendo aqui que tem um teto. Eu não estou só sentindo com a sonda, eu estou vendo o teto. Eu sei exatamente o que eu preciso remover.
Então, mesmo quando ele vai depois trabalhar sem microscópio, aquela imagem, aquela memória Já tá visual aqui, no tá cérebro. aqui. Pô, será que aqui tem aquela estrutura lá que eu vi no microscópio? Deixa eu ver com a sonda. Quando ele bota a sonda, que a sonda toca, ele lembra daquela imagem e ele vê uma Isso. sonda travando ali naquele ponto. É igual estudar, né? Um livro. A gente, né, quando lê um livro, a gente não memoriza aquela imagem, né? Se a gente vai olhar um site com uma imagem de um micro-CT, você já sabe o que esperar, né? Quando você já sabe que um primeiro molar superior tem mais chance de ter quarto canal, mais de 90% que a literatura mostra, você já vai querer achar aquele quarto canal. E tem recursos para isso, né? E a magnificação realmente auxilia demais. Então, você já sabendo a posição que pode estar, já te guia de uma forma melhor, né? Então, é uma outra endodontia, né? Uma endodontia factível, né? Que você realiza e vai ter sucesso no tratamento. É a consequência de você realmente estudar, usar as tecnologias, aplicar e ter sucesso. E como é que você fala sempre? É dinheiro no chão. Dinheiro no chão, dinheiro Eu no chão. escuto isso direto, todas as aulas. Não tem uma vez que Dinheiro no chão. dinheiro no chão, dinheiro no chão. Você passou por aqui, né? Foi. Pra falar que É a o marquinha dinheiro- dele, é o dinheiro no chão. É o dinheiro no chão. Na clínica, faz nesse caso aqui, é dinheiro no chão, né? Termine primeiro, né? Termine. Pra depois achar o Pra depois dinheiro. achar o dinheiro, porque pode ser que não seja. E o negócio interessante é que, assim, quando a gente dá aula e ele não vê no microscópio, o que acontece? Ali ele tá o conhecimento que ele tem é o que a gente falou. Quando ele vê no microscópio, o conhecimento dele é o que ele viu. Né? Então, foi diferente. ele que... É uma descoberta dele. Entendeu? Ele está vendo o MV2. Ele não está só vendo que... Ele não está vendo um slide na aula. Ele viu no microscópio, ele viu ali o MV2. Sim. Né? É interessante. É completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. É É verdade. outro mundo mesmo, né? O papel do aprendizado sai da responsabilidade do professor e o aluno que ele passa a ser responsável pelo próprio aprendizado dele. Ele O consegue ter professor essa... é apenas um guia, né? Isso. Quem faz o caminho é o próprio aluno. Que a gente né? fala, ó, tá aqui o MV2, olha aí. É. Quando ele olha, professor, tá aqui o MV2. É muito Tá aqui, legal, eu tô vendo. né? É. Coloca a lima, né? É, Coloca a tô lima lá vendo, e tô vendo. encaixa. É. Encontrei, dá um dedo. É muito legal. Muito, muito, muito legal. E aí, pessoal, eu queria ver se a gente conseguia listar pontos altos e pontos baixos, né, do estúdio, né, da construção, da jornada que a gente está passando, né, iniciando pelos pontos altos, né? Levanta a primeira bola, né? Cara, acho que acho que um dos principais pontos altos do estúdio aí é a questão de filosofia, entendeu? A filosofia de ensino, da gente ter realmente essa personalidade acolhedora, de pegar o aluno realmente e acolher aquele aluno para que ele não tenha, por exemplo, não tenha receio de fazer uma pergunta, para que ele se sinta num ambiente que ele está lá confortável, ele está com dúvida, ele vai perguntar, ele não vai guardar aquela dúvida para ele. Aquele aluno que é mais tímido, a gente já identificar e a gente chegar para o aluno, ó, fulano, está com alguma dificuldade? Né? Então, acho que o principal de tudo é isso vai desde o professor até a Marcela, que todo mundo elogia a Marcela, né? Que é Marcela. Pô, Marcela é um amor, tal, entendeu? Sim, Marcela, que é a nossa auxiliar, nosso Nossa, braço direito. Direito e Dia a esquerdo. dia. Marcela, acho que ela deve dormir. Marcela, Marcela. Exatamente. Então isso é da filosofia da escola, né? É da filosofia da escola essa questão acolhedora, né? A estrutura nem se fala. A estrutura nem se fala. É uma outra endodontia. Então, a gente mostra ali o estado da arte. E é interessante que, às vezes, a gente tem alguns alunos, né, que pedem para ir lá conhecer, né? Porque, tipo, Antes, né? Será que é verdade? Exatamente. Será que até aquilo tudo é só uma foto? Ou é coisa de Instagram. Ou é um Photoshop, né? Fizeram Inteligência Photoshop, artificial, né? Criou na inteligência artificial aquela... Inteligência artificial, exatamente, né? A gente já recebeu vários, né? Alunos lá que vão lá para dar uma olhada para ver se realmente aquilo tudo é verdade, porque realmente é uma estrutura bem diferente, né? Bem diferenciada. Eu acho que um outro ponto alto que eu acho importante é a questão da equipe, né? Algo que me deixa muito feliz. A gente está uma equipe muito sólida, né? Nós temos uma estrutura, né? Uma pirâmide dentro da nossa equipe, onde nós temos os coordenadores, que somos todos professores, junto com a professora Natália, né, que, nossa, é uma pessoa que agrega muito, né, de conhecimento, e também tem o nosso jeito e a nossa filosofia. E aí nós temos, a partir disso, todos os componentes da equipe foram nossos alunos, né? Então, são pessoas que se destacaram e que nós escolhemos, né, aqueles alunos que se destacam,
que entenderam qual é a nossa proposta e conseguem levar essa nossa mensagem adiante. Então, a gente está numa equipe grande agora, né? Aumentamos bastante e temos recebido bastante elogio de todos os componentes do nosso grupo. Isso era uma grande preocupação nossa desde o início, né? Porque é muito ruim quando você faz um curso e vem um professor e fala A, outro fala B. Aí você fala, e aí, mas eu tinha que fazer o quê? Então, você está dentro de uma estrutura que cada um fala uma coisa. Isso tira a credibilidade, né, do procedimento em si. Porque você fala, mas qual é o certo, né? Então, como a gente falou, tem várias formas da gente fazer com uma base de filosofia igual. E a nossa equipe tem isso, né? Então, claramente, os alunos percebem isso. Então, isso para mim é um ponto muito alto do estúdio, né? E quando a gente fala estúdio, né, é importante a gente sempre lembrar que nós começamos com cursos de endodontia, mas atualmente a gente não tem só curso de endodontia, né? Nós temos cursos de outras especialidades. E todas as equipes que estão vindo já são... nós entramos em contato com esses professores e fizemos essas parcerias com esse entendimento. Olha, a filosofia do estúdio é proximidade com o aluno, Exato. Entrega da melhor evidência científica, tudo é baseado em ciência e fazendo tudo em respeito ao paciente, né? Exato. E ao aluno, né? Consequentemente. Mas a base é o melhor pelo nosso paciente. Então, é algo que a gente tem, eu acho que, falando em ponto alto, a gente tem alcançado isso em todos os nossos cursos, né? Então, é algo que me deixa muito feliz. Sim, essa comunicação que a gente tem, né, com o aluno, ela é muito diferente, né? Muito diferenciada, né? O aluno tem uma dúvida, que manda mensagem, até tipo a dúvida com a secretaria mesmo, que tipo entra em contato, já tem uma resposta imediata, né? Tudo bem amarradinho, né? Sim. Tudo bem fechadinho, não deixa o aluno solto. Então, Sim. quando ele tem alguma dúvida, até da parte burocrática ou da parte de ensino, e a gente consegue, né, suprir isso aí da forma mais rápida possível, né? Então, imagino que isso também seja Outro ponto alto. outro ponto alto. Com Difícil vai ser achar o baixo, né? Porque, né? Acho que poderia ter mais semanas no mês, né? Pra gente poder encaixar mais cursos aí. Não, eu acho que o ponto baixo é realmente a questão do espaço que está ficando pequeno, né, gente? Assim, o espaço, a gente tá com, graças a Deus, um volume de procura muito boa e a gente está ficando com um espaço que a gente imaginou inicialmente ser algo bem, assim, bem próximo do aluno, mas a gente entende que o mercado é um mercado que cresce a cada dia e a procura tem sido muito bacana, né? E é o que o Felipe falou, a gente precisa de mais semanas, né? Isso. Mais semanas, né? Mais sextas e sábados, né? Que o problema é o final de semana, né? Pra encher rapidinho. Mas quem sabe, né? A gente não... Quem sabe, né? Quem sabe. Quem sabe. Vai que, né? Vai que, né? Deixa fluir, né? Deixa só. Acho que ponto baixo, isso aí... Eu tenho um ponto baixo. Vai lá, fala aí. O café expresso. Eu parei de falar, tá? Porque assim, eu que sou a gastadora da equipe, né? Eu quero comprar tudo, né? Eu sou ele que faz a parte financeira e fica me podando. Os alunos já falam isso. Professor, a senhora vai querer comprar não sei o que. Lógico. Aí eu vou lá e... Ele corta. Então, quem sabe o café expresso mesmo. Só peço isso, né? Só peço um café expresso. Eu quero um café expresso. Eu só quero um expresso. Eu só quero um expresso. Por favor, nunca te pedi A nada. gente desce lá, compra um pra ela e deixa, né? Marcela, compra o café expresso da doutora. É isso. Aí, desculpa aí, diga lá. Mas acho que o ponto baixo, ele não é um ponto baixo específico do estúdio, né? Eu acho que empreender no Brasil é difícil, né? Muito. Acho que a estrutura de negócio do Brasil, ela é uma estrutura que é difícil, é muito burocrática, a gente demora muito para conseguir uma licença para qualquer coisa. A gente tem realmente taxas altas, enfim. Então, o pior acho que é a complexidade mesmo empresarial inerente ao país, né? E ao próprio negócio. em si. Acho que mesmo numa estrutura, num país mais fácil em termos burocráticos, o próprio negócio ele ainda é uma coisa exigente, né? Em que tem várias áreas que a gente, como dentista, nós não somos formados naturalmente para isso, né? Para gestão, para finanças, para processos, para indicadores.
Então, muitas vezes a gente está andando com o carro e trocando o pneu do carro com ele em movimento. Né? A gente vai aprendendo com o carro, vai trocando aquele pneu com o carro andando. Né? E é nesse ponto também que aí a gente volta para um ponto positivo. Né? Que a gente volta para um ponto positivo. Porque quando a gente precisa trocar esse pneu do carro em movimento, tá todo mundo ali se ajudando. Preparado, com o pneu na mão. Com o pneu na mão. Com o pneu na mão. Exatamente. Então, isso é um ponto-chave aí na... E esse ponto é interessante, que eu acho que é uma deficiência do curso de odontologia, porque nós não somos preparados para sermos microempresários. Então, a gente cai no mercado e aí nós montamos o nosso consultório muitas vezes e não sabe nem por onde começar. Né? Não sabe fazer uma planilha, não sabe usar um Excel. Que coisa, né? Incrível, né? Incrível. Não sabe usar Eu um achei Excel. que nunca ia ouvir isso. Né? Não sabe usar um Excel. Não... Olha quem puxou essa, né? Olha quem puxou. Eu olho dele assim. Como assim? Não é no Word? Não é uma planilha do Word? E Falei pra implicar pra ele, né? Talvez isso seja até tema de próximos episódios de podcast. Eu né? acho. Eu acho que a gente pode fazer um ponto... podcast para entender como estruturar um negócio na sim, endodontia, né? Como que a gente começou em termos de profissionalização, Claro. né? Porque a gente tem que pagar funcionário, Isso. né? A gente tem que pagar as contas do consultório e ser lucrativo ao mesmo tempo. E mesmo né? que você não tenha um consultório, você não estrutura lá de endodelivery, você vai ter que ter uma estrutura de gerencial. Você vai ter Sim. que saber quanto é que custa, qual a sua margem de lucro, enfim. Comprar Verdade. material. Comprar uma logística de material. Então, entrada e tem saída. Existe Acho que pode anotar isso e, inclusive, quem quiser, fala aí, Felipe, para quem quiser mandar ideias para podcasts futuros, né? A gente pode Sim. desenvolver Pode abrir uma caixinha, assuntos, abre abre a lá caixinha no de Instagram, pergunta, lá no- né? Sim, sobre Para os ver temas o do que, podcast. quais as dificuldades, né, dos nossos alunos, nossos futuros alunos, nossos colegas, né, em relação à peculiaridade que é ser dentista, né? Porque, acima de tudo, somos professores, mas somos dentistas. Com certeza. A gente tem consultório, a gente senta lá, E somos né? sócios também no consultório. É verdade. Virou uma... Virou uma holding. Então, pessoal, foi massa, né? O nosso papo. A gente conversou sobre tudo que a gente tinha se proposto no início. E você se inscreva no YouTube, nos siga no Instagram, escreva no comentário aqui do nosso vídeo o que você achou e sugestões de novos temas, de pessoas que poderiam bater um papo aqui com a gente. E a gente se vê na próxima. Valeu!